Boa noite, sejam muito bem-vindos que estão aqui presencialmente, sejam bem-vindos todos que estão nos assistindo pelo Facebook. É uma alegria nos reencontrarmos nesta atividade de preces e radiações. Vamos nos preparando para que às 19 horas possamos iniciar o nosso encontro. Os que desejarem magnetização da água, por gentileza, deixem-na preparada nas imediações. Esse é um grande momento para todos nós, um momento de doação. Doação fluídica, doação energética, vibracional. Aproveitemos a música de Mozart para a meditação. Sejam todos bem-vindos, boa noite. Às 19 horas, vamos à nossa prece inicial. Aqui tu nos tens, mestre amigo, juntamente com os benfeitores que estão nos acompanhando, o nosso anjo de guarda ou o espírito protetor. E junto com eles, nós, os encarnados e estes desencarnados, formamos esta equipe que atua nos dois planos da existência. Agradecemos a Deus a oportunidade de sermos nós aqueles que estamos vibrando, orando pelos nossos irmãos. Somos nós que buscamos, dentro da singeleza e das nossas condições precárias, oferecer um pouco aos nossos irmãos. Somos nós que, atendendo aos teus apelos, mestre, nos prontificamos à ação de uma singela prece para consolar e minorar dores em todos nós. Assim, em teu nome, iniciamos a atividade de preces e radiações desta quarta-feira, dia 5 de janeiro de 2022. Assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo é o 23, Estranha Moral. Os itens selecionados são o 17 e o 18. O Espiritismo vem realizar na época prevista as promessas do Cristo. Entretanto, não o pode fazer sem destruir os abusos. Como Jesus, ele topa com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, os quais, levados às suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Também ele, portanto, tem de combater, mas o tempo das lutas e das perseguições sanguinolentas passou. São todas de ordem moral as que terá de sofrer, e próximo lhes está o termo. As primeiras duraram séculos, estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um único foco, irrompe em todos os pontos do globo e abrirá mais de pronto os olhos aos cegos. Essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se com referência às cóleras que a sua doutrina provocaria, aos conflitos momentâneos a que ia dar causa, às lutas que teria de sustentar antes de se firmar, como aconteceu aos hebreus antes de entrarem na terra prometida, e não como decorrentes de um desígnio premeditado de sua parte de semear a desordem ou a confusão. O mal viria dos homens e não dele, que
era como o médico que se apresenta para curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, atacando os maus humores do doente. A doutrina espírita, terceira revelação do Cristo, terceira revelação para a humanidade, ainda é incipiente. Fruto de uma aguda ação do materialismo que ainda vige entre nós. Materialismo no sentido de que damos mais atenção às coisas materiais do que às coisas espirituais. Expliquemos bem essa situação. Isso tem nos impedido de fazer a nossa evolução. Os conflitos são enormes. O poder econômico, o poder político, são tantos outros obstáculos que precisamos romper para que a doutrina espírita realmente possa expandir-se e abranger os corações desejosos de paz, de justiça e de amor, onde está incluída a caridade. Vamos à nossa irradiação. Neste momento, ao elevar o nosso pensamento a Jesus, carreado esse pensamento pelas ações benfazejas dos benfeitores, buscamos sentir a resposta do Cristo em nós, em forma de vibrações, de sentimentos elevados, de desejos no bem, de vontade de executar a nossa tarefa no contexto da humanidade, conforme a vida se apresenta a nós. Quero aqui, juntamente com todos nós outros que fazemos parte desta equipe material encarnada, unirmos-nos a esses benfeitores espirituais, juntar estas forças e energias para direcioná-las aos nossos irmãos em necessidade, aos enfermos, principalmente aos enfermos graves, a outros tantos que estão também na sua agonia, já nos últimos momentos de sua existência física, preparando-se para voltar ao grande lar, ao seu lar espiritual. As nossas orações envolvem também essas criaturas que estão desencarnando agora ou desencarnaram há pouco. Todas elas necessitadas de auxílio, de compreensão, de perdão, de misericórdia, de compaixão. Dado que nós outros, pelas poucas habilidades que temos, infringimos a lei de Deus inúmeras vezes. Portanto, venho a Ti, Mestre, para que Tu nos perdoe. Assim como somos porta-vozes também pedindo perdão a essas criaturas que já não têm mais o poder de articular a palavra, por N motivos. Outros estão enlouquecidos. Há tanta miséria moral dividindo conosco aqueles que estamos nos esforçando para Te servir, querido Mestre. Justamente para que nós outros tenhamos a oportunidade de exercer o nosso livre-arbítrio. Optar por um
ou por outro ensinamento, por uma ação boa ou uma má. Tudo isso para facilitar a nossa evolução. Hoje nos deparamos com o mal muito presente entre nós e altamente identificável. Portanto, não nos cabe mais dizer que não reconhecemos o mal, porque ele está estampado com toda a sua face para quem deseja assim identificá-lo. Mas também o bem, mestre. O bem que vem superando o mal pouco a pouco. A grande maioria de nossos irmãos encarnados e também desencarnados já estão se alinhando à lei de Deus, conscientes de que somente o bem é capaz de anular o mal que ainda vige entre nós. Por isto, aqui te pedimos pelas criaturas que optaram pelo mal. Oramos por elas, pedindo a Ti a intervenção para que os seus corações sejam tocados e eles possam despertar suas consciências e abandonar o mal para filiarem-se ao bem. Oramos pelas vítimas destes maus. Algumas, inadvertidamente, têm construído para si ambientes de ódio, desejo de vingança, o que tem ampliado ainda mais as suas dores e sofrimentos. Outros, porém, compreendendo os desígnios de Deus e sabendo que tudo o que nos acontece tem a permissão de Deus, desenvolvemos, portanto, a resignação, trabalhando pela nossa melhoria moral. Essa melhoria das qualidades morais que pouco a pouco vem fazendo parte de nossa vida. Os exemplos estão bem salientes para que nós possamos observá-los sem muito esforço. Basta que tenhamos os olhos para ver e os ouvidos para ouvir, conforme a advertência do Mestre. A infelicidade ainda acompanha-nos, dado que estamos um tanto quanto afastados da lei de Deus. Talvez não pelas execuções práticas, mas muitas vezes nos afastamos da lei pelo pensamento. Pensamentos dissolventes, desequilibrantes, em desalinho com o amor, com a justiça, com a caridade. Levamos à consideração tua, Mestre, o nosso pedido a favor dos irmãos que estão aprisionados nas drogas. Sejam os que consomem, sejam os que traficam, sejam aqueles que produzem. Eles estão colocando todo o seu esforço para
a conquista de poder temporal, que se consubstancia pela aquisição de recursos financeiros, principalmente. Recursos estes, hauridos sobre a infelicidade e a derrota daqueles que se deixaram viciar. Dessas famílias todas, que desestruturadas também sofrem, mestre. Seus amigos e a própria criatura, nestes ambientes, atentam contra si mesmas. Como fazem os nossos irmãos suicidas, desesperados, aflitos e experimentando sofrimentos, é porque imaginando-se solitários e diminuindo em si a vontade, o amor próprio, o amor em Deus, tiram as suas vidas, infelicitando-se ainda mais. E a primeira constatação deles, após o cometimento, é de viver a ilusão. Então estão desiludidos, porque aquilo que imaginavam solução foi somente um agravamento da situação. Também te peço, mestre, pelos familiares dos suicidas, seus corações estão doloridos, suas mentes talvez tenham perguntas em demasia e respostas quase nenhuma, querendo entender por que o seu amor tirou a vida de si mesmo. Temos que nos reportar a Deus, resignarmos-nos com as circunstâncias que a vida nos apresenta, orando, trabalhando pela nossa melhoria, moral principalmente, para que nós, mais capacitados, possamos, portanto, auxiliar esses irmãos. Oramos também por aqueles que estão tentando suicídio ou estão na ideação, no planejamento. O número destes é expressivo. Hoje, raríssimas as famílias que não têm um dos seus componentes realizado uma tentativa ou uma ideação. É necessário, mestre, o concurso desses bons espíritos para que mobilizem essas forças e que nós outros que aqui estamos no campo físico possamos atender estes apelos divinos para nos aproximar dessas criaturas e dizer a elas que não estão sós, que nós somos solidários, que nós estamos ali para dividir as suas dores, as suas angústias, o seu sofrimento conosco,
dizer a elas que a vida, consentida por Deus, deve ser uma vida dedicada à solidariedade. Se essa vida não serve mais para essa criatura, que ela dê a outro que esteja em necessidade. Faça essa troca. Continue vivendo em favor de alguém, em nome de alguém. Dê essa alegria a ti e a esse irmão a quem tu vai te dedicar novamente. Mestre, aí temos a iniquidade do homem, a sua perversidade, a ser exposta todos os dias, através do uso da sua violência, da ingratidão, a violência que se expressa nas cidades, nas zonas conflagradas por guerras e conflitos bélicos, a violência que está dentro dos lares, tudo porque nós outros nos deixamos envolver pelas questões físicas do mundo, materiais, e pouca importância estamos dando à nossa espiritualidade. Venho te pedir misericórdia, Mestre, a todos nós que estamos sendo colocados em prova todos os dias. A cada momento uma situação diferente, para que possamos optar ou pelo bem ou pelo mal. Oportunidades para que possamos optar em perdoar ou odiar. Momentos graves se descortinam, Mestre. Por isso te pedimos a tua assistência, como temos feito nestes momentos difíceis que já experimentamos. No passado, o testemunho era dar a nossa vida fisicamente, nos circos da velha Roma. Hoje o sacrifício está no campo da ética e da moral. É necessário o sacrifício. Permita, Mestre, também te pedir pelos nossos irmãos que cometeram ou estão em vias de cometer o aborto delituoso. Deixaram-se envolver ou estão deixando-se envolver por conceitos equivocados, errôneos. Para aniquilar uma vida. Eles não sabem, Mestre. Suas dores, suas angústias são de tal monta que até mesmo o raciocínio límpido
desaparece destas criaturas. Oramos também por todos esses que, podendo preservar a vida, trabalham para eliminá-la. Em todos os estratos sociais. Viemos te pedir por essas criaturas que corrompem, que malversam as verbas públicas, que buscam avidamente o ouro enganador, que logo, logo passará a queimar as suas mãos. E suas mentes, portanto, em torvelinho, vão exigir de todos nós envolvê-los em vibrações amorosas para mitigar-lhes as suas dores. Por isso te pedimos, por todos os governantes, políticos e administrativos, de todas as nações, mas em especial ao nosso país. Teremos que testemunhar, Mestre, ante a provocação. Teremos que dizer que estamos contigo e por ti realizaremos qualquer sacrifício. Venho também te pedir, Mestre, pelas famílias, as famílias de toda a humanidade, para que ali, nesse pequeno recinto, nesse ambiente, possa viger o amor, a solidariedade, a educação. São essas horas, Mestre, das reflexões que vamos compreender o trabalho que está por ser feito. Isto é, nos melhorando pouco a pouco para que a humanidade se melhore, se renove. Quando vamos deixando as imperfeições para dar vez às virtudes. Aqui oramos pelos nossos irmãos que nos suplicam orações por eles, cujos nomes estão anotados em nossos apontamentos, ou estamos endereçando o pensamento a eles agora, estejam nas condições que estiverem. Recebam as bênçãos de Jesus através destes irmãos que irão ao encontro deles. E o nosso lar, buscamos harmonizá-lo, percorrendo todos os cômodos juntamente com esse benfeitor, para fazer a asepsia do ambiente, harmonizando, para que sintamos a presença divina, as vibrações do amor, da compreensão, da tolerância, da resignação, da paciência, a fim de que construamos nesse laboratório divino
as condições ideais para o nosso crescimento espiritual. Preparar as famílias que estão iniciando-se para que elas recebam os filhos de Deus e possam dar a eles o encaminhamento necessário. Se os pais tivessem consciência mais aclarada a respeito de suas responsabilidades, não perderiam a oportunidade de apresentar-lhes Jesus. Neste momento, Mestre, que vamos encerrando o nosso encontro, peço pela humanidade, para que os conflitos bélicos possam ceder espaço para a solidariedade. Possam ceder espaço à humanidade. Porque o homem em guerra é uma fera. E o homem da humanidade é o homem amoroso, fraterno, justo e caridoso. Assim, peço também nesta hora que as vibrações produzidas pelo Mestre sejam transmitidas a todos nós através destes benfeitores que estão conosco. E envolvidos nestas vibrações, vamos sentindo a presença novamente de Jesus. Nesta visita que Ele nos faz às quartas-feiras. E buscando o seu olhar, possamos ali identificar o amor que dele se expande, alcançando a humanidade inteira. Em teu nome, Mestre, em nome do Pai, o Deus amoroso, justo e bom, finalizamos o nosso encontro desta quarta-feira. Assim seja. Muito obrigado à participação de todos os que estão aqui presentes, os que estão nos assistindo pelo Facebook, desejando uma feliz noite. Sem antes convidar para o nosso encontro da manhã, às 9 horas em ponto. Até lá, boa noite.